Meu irmão, minha irmã, já estamos aí no segundo domingo do Advento e nada melhor que estamos já nos aproximando do Natal do Senhor, do nascimento de Jesus. Então hoje nós vamos ver no Evangelho o novo de Deus, o que Deus já vai fazer a partir do nascimento do seu Filho, que já se aproxima. Deus vai fazer um novo, recapitular as coisas, reajustar as coisas. Deus vai fazer uma nova criação a partir e através do seu Filho Jesus. Então, o Evangelho de hoje se encontra em Marcos capítulo 1. Semana passada nós estávamos em Marcos 13, agora nós vamos para o início do Evangelho de Marcos para dizer que nós vamos dar início a algo novo. Então, com o nascimento de Jesus que se aproxima, algo novo vai acontecer. Estamos iniciando da mesma forma que iniciamos o Evangelho de Marcos, vamos iniciar um tempo novo que Deus está preparando para nós. O Evangelho está em Marcos capítulo 1, versículo de 1 a 8. Diz assim: Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: Eis que envio à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará teu caminho. Voz de quem clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Assim veio João, batizando no deserto e pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. A Judéia inteira e todos os habitantes de Jerusalém saíam ao seu encontro e eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelo de camelo, usava um cinto de couro à cintura e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele proclamava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu vou ficar apenas com o primeiro versículo, porque já no próximo domingo nós vamos falar um pouquinho de João Batista. Então eu creio que não tem necessidade de falar de João Batista hoje. Então, como eu disse que é um novo início, que é um novo tempo, eu quero ficar apenas com o versículo primeiro, que diz assim: Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui, início poderia ser traduzido no português como começo. No grego, o grego se diz arché. O que significa essa palavrinha no grego? O que pelo qual tudo começa. Então, ou seja, pelo qual tudo começa o Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse qual, ou seja, o quem, ou quem por quem tudo começa, na verdade, esse início aqui é uma pessoa. Então, essa pessoa que inicia. Então, algo se inicia através de alguém. Então, arché aqui significa algo, poderíamos dizer, algo que começa através de alguém. Algo que começa através de outra coisa. E essa outra coisa nós sabemos que é o próprio Deus. Aqui não trata-se do começo do livro de Marcos. Marcos não está dizendo o início do meu evangelho, não. Aqui trata-se de um começo, como eu disse, não do livro de Marcos, mas o começo da boa nova. Um novo começo, como lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim. Gênesis 1. Isso nos remete ao livro do Gênesis e não tem como sair dele. Então diz assim, olha: No princípio Deus criou o céu e a terra. No começo, no início, no princípio. Então aqui nós poderíamos dizer princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, ou seja, o começo no hebraico, se nós olharmos lá no livro do Gênesis, começo, início, e traduzirmos esse início do grego para o hebraico, no hebraico, palavra por palavra, lá de Gênesis 1, nós poderíamos traduzir no português como encabeçar, na cabeça, Bereshit, ou a palavra Rosh, ou seja, cabeça. Existe o ano novo para os judeus, se diz Rosh Hashanah, ou seja, início, encabeçar, ou seja, vem de cabeça, e é o ano novo dos judeus. Então, no hebraico, quando nós dizemos no início do Evangelho de Jesus Cristo, ou no princípio, ou no início, nós estamos proclamando um ano novo. Então, aqui, quando Marcos diz
início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, no hebraico ele estaria dizendo ano novo, um novo tempo, um ano novo, como se fosse o ano novo dos judeus, um ano novo a partir do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, começo de um novo ano, novo tempo, nova criação. Se lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 1, foi a primeira criação, aqui São Marcos está dizendo para nós que da mesma forma que Deus fez a sua criação, aqui ele está recriando todas as coisas. Aqui é uma nova criação. A partir, lá Deus criou tudo pela palavra. Deus disse, o que ele disse aconteceu. Porque quando Deus diz, quando Deus fala, o que ele fala acontece. Aqui, São Marcos está dizendo, tudo será renovado, tudo será refeito, toda a criação, aqui será uma nova criação a partir também da palavra. E essa palavra é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa palavra é o próprio Jesus. Aquilo que São João vai dizer lá no seu capítulo 1, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, São Marcos está dizendo aqui, início, na cabeça, ano novo, inaugurando um novo ano, um novo tempo, a partir da palavra, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, a nova criação. Ou seja, encabeçar aqui no hebraico, que é a mesma coisa que início, que é a mesma coisa que começo, encabeçar, ou seja, na cabeça, nós poderíamos ousar refletir assim, nós poderíamos dizer que na cabeça de Deus, o que existia na cabeça de Deus? Tanto lá no livro do Gênesis, quanto aqui nesse início que Marcos está dizendo. O que existia, o que havia na cabeça de Deus? Na cabeça de Deus havia uma bela mensagem, o Evangelho. E este Evangelho é uma pessoa, é o próprio Jesus. Então, tanto no livro do Gênesis, quanto aqui em Marcos, na cabeça, encabeçar, na cabeça de Deus, o que existia, se ousamos refletir assim, existia a boa nova do Evangelho. Existia a pessoa do seu Filho Jesus que recriaria todas as coisas, que encabeçaria todas as coisas, que recapitularia todas as coisas, reescreveria um novo capítulo a partir de tudo aquilo que existe. Ele renovaria todas as coisas, recapitularia, colocaria tudo que existe, todos os capítulos da história, ele colocaria debaixo de uma única cabeça, que seria o Evangelho, que seria o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então aqui o Evangelho é o próprio Jesus, ele é o Evangelho. Então, na cabeça de Deus, o que existia? O Evangelho de Jesus Cristo, que é o seu próprio Filho. Então, esse Evangelho, o que é Evangelho? O Evangelho no grego é uma boa nova, uma boa notícia. E nós vemos isso na Bíblia. O anunciador de uma boa nova na Bíblia, ele gritava em alta voz. Todo aquele que ia anunciar uma boa nova, ele gritava em alta voz. Quais eram as boas novas na Sagrada Escritura? As boas novas anunciadas na Sagrada Escritura são o nascimento de um filho, então gritava. Quando nascia um varão, gritava-se, o anunciador gritava em alta voz. E quando a Bíblia diz em alta voz, é para dizer que ele gritava mesmo. Nasceu-nos um menino nos foi dado, um menino nos nasceu. E a outra boa nova era a vitória sobre os inimigos. Vencemos os inimigos. Então o anunciador vinha dizer para o rei, o seu exército venceu os inimigos. Então essas duas boas novas são as duas boas novas da vida de todo mundo. O nascimento de alguém e a vitória sobre alguma coisa. Quando nós ganhamos alguma coisa, quando nós vencemos, nós temos alegria de anunciar essa boa nova. E também quando nasce uma criança. Então essas duas grandes boas novas na vida, como eu disse, são a vitória e o nascimento. E isso nós podemos ver aqui em Isaías capítulo 52, versículo 7. Olha o que diz. Que beleza pelas montanhas os passos de quem traz boas novas, daquele que traz a notícia da paz, ou seja, vencemos os inimigos, que vem anunciar a felicidade, noticiar a salvação, dizendo a Sião, teu Deus começou a reinar. Então, na cabeça de Deus, o que existe? O Evangelho. O que significa Evangelho em grego?
boa nova, boa notícia. Então, o anunciador, Marcos é apenas esse anunciador de boas novas. Então, nesse primeiro versículo, que quando às vezes a gente lê a Bíblia, a gente lê de uma forma tão rápida, pensando que nós estamos apenas lendo Marcos dizer, eu estou começando o meu evangelho. Pelo contrário, Marcos aqui está dizendo, eu estou escrevendo para vocês que um novo ano, Rosh Hashanah, começou para o mundo inteiro. Eu vos anuncio o novo ano. Nós comemoramos, né, no nosso país, o mundo inteiro comemora a passagem, a virada do 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Essa é a virada que nós deveríamos comemorar. A virada do mundo velho para o mundo novo, a virada do pecado para a salvação. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós, que beleza pelas montanhas, os passos de quem traz as boas novas, de quem traz o próprio evangelho, daquele que traz a notícia da paz. Quem é a paz? É Jesus. Ele é o Shalom, Ele é a reconciliação com Deus, é Ele que nos garante e nos autoriza a própria paz, que vem anunciar a felicidade. Ele é a nossa felicidade, noticiar a salvação e Yeshua, ou seja, Deus salva, Ele é a própria salvação, dizendo a Sião, teu Deus começou a reinar. Essa é a boa nova de São Marcos. É como se Marcos dissesse para nós, início da salvação de Deus. A salvação de Deus, teu Deus começou a reinar agora e a sua salvação começou a reinar, ou seja, início da salvação de Deus, do Deus que começa a reinar no meio do seu povo. E de Jesus, que é a própria salvação, Cristo ungido de Deus Pai, o Filho do Deus vivo. Então, a grande boa nova em Jesus é o cumprimento de Isaías capítulo. Qual que é a boa nova de Jesus Cristo? Porque início da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Qual é essa boa nova? Aqui nós já vimos em Isaías 51, é os pés maravilhosos, belos os pés de quem anuncia, grita as boas novas. Agora, a boa nova do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, a grande boa nova que Jesus veio trazer para nós, cumprir para nós, nós a encontramos em Isaías capítulo 40, versículo de 1 a 3, diz assim para nós: Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. A palavra consolar significa aqui devolver para o outro aquilo que ele perdeu. E o que ele perdeu? A salvação. O que ele perdeu? As vestes de glória. O que ele perdeu? A vida de Deus. O que ele perdeu? A graça de Deus. Então Jesus vem cumprir o profeta Isaías. Ele vem para devolver para Adão as vestes da vida de Deus, as vestes da graça que Adão perdeu pelo pecado. Essa é a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. E mais, falai ao coração de Jerusalém, anunciai-lhe, seu cativeiro terminou. Pronto, essa é a boa nova de Jesus Cristo. Essa é a boa nova que o seu Evangelho, o Evangelho de Jesus, traz para nós. O nosso cativeiro terminou, sua culpa está paga, da mão do Senhor já recebeu por suas faltas o castigo dobrado. Grita uma voz, no deserto abri caminho para o Senhor, no ermo rasgai estrada para o nosso Deus. Então, qual é a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo? O nosso cativeiro terminou e a nossa culpa foi paga pelo seu sangue derramado. Aqui é o início do Evangelho, ou seja, na cabeça de Deus o que existia? O Evangelho de Jesus Cristo, que é o seu próprio Filho, trazendo para nós a salvação. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse segundo domingo do Advento, essa boa nova, essa boa notícia, o início de um novo tempo, de um ano novo para mim e para você, que São Marcos quer trazer. Um novo ano, um novo tempo. Essa é a promessa de Deus para nós. Ele quer inaugurar na nossa vida não através de profecias falsas, mas Ele quer inaugurar nas nossas vidas através da boa nova, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é a própria pessoa de Jesus. A única resposta para o mundo é Jesus. Ele quer trazer para nós, através do Evangelho de Jesus Cristo, a inauguração de um novo tempo. Hoje eu quero celebrar com você a passagem do dia 31 de uma vida antiga para o dia 1º de uma vida nova, através e pelo poder da palavra
que é o próprio Cristo, que é o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Então, hoje, na minha e na sua vida, é o início da boa nova de Jesus Cristo. A nossa culpa é paga e somos envolvidos de misericórdia, porque Ele vem em nosso auxílio e, como diz o profeta Isaías, o meu e o seu cativeiro, o nosso cativeiro terminou. Que Deus lhe abençoe sempre e que nós possamos viver essa vida nova que o Evangelho trouxe para nós.